Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Mas antes eu peço que você curta este vídeo, que você também possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você possa divulgar, transmitir este vídeo, porque você estará evangelizando as pessoas que você conhece, os seus familiares. Vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo da festa da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, porque ele sabia muito bem o que iria fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto, para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e estavam sentados aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos homens que estavam sentados, tanto quanto queriam, e também fez o mesmo com os peixes. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei todos os pedaços que sobraram, e não deixe que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo os sinais que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se novamente sozinho para um monte. Queridos irmãos, nós vemos neste evangelho da multiplicação dos pães, agora no texto escrito por João, é um grande acontecimento onde todos ficaram admirados, muito admirados com o que Jesus realizara naquele momento. Como eu já falei em outros momentos e outras vezes que partilhei com vocês o evangelho, uma multidão, quando via que Jesus estava presente, uma multidão se reunia em torno dele. E as pessoas deixavam suas casas, e montavam acampamentos quando sabiam que Jesus estava naquele lugar. Então, ao perceberem que Jesus estava sentado ali no monte, a multidão foi ao seu encontro. E logo Jesus percebeu, levantando os olhos, percebeu que essa multidão estava com fome, estava necessitada. E Jesus queria mostrar para eles e mostrar para nós que Ele é Deus. Mas o interessante é que, assim como aconteceu com aquele povo, acontece ainda hoje. Muitos de nós, seres humanos, não compreendemos quem é exatamente Jesus Cristo. Quem é Jesus de Nazaré? Muitos de nós compreendemos erroneamente quem é este Cristo. Às vezes, pensamos igual aquele povo que ele realizou um milagre naquele momento. Aquele povo olhou para Jesus e queria proclamá-lo rei, porque ele saciou a fome física, a necessidade naquele momento. Muitos de nós, ainda hoje, pensamos da mesma forma. Queremos que Jesus sacie as nossas fomes, os nossos desejos, que Ele realize aquilo que a gente pede, que Ele realize uma cura, um milagre, um sinal, que Ele faça isso, que Ele me dê isso, que me dê um carro, que me dê uma casa. A gente pede tanta coisa para Jesus e se não é realizado, as pessoas se decepcionam, as pessoas chegam ao ponto até de abandonar a fé. Então é uma ideia errada de Jesus Cristo. É uma ideia errada de quem é Jesus Cristo. Jesus, Ele é Deus. Ele é o Supremo. E Ele mostra ali naquela multiplicação dos pães que Ele é Deus, que Ele tem o poder de multiplicar 5 pãezinhos e 2 peixinhos
para uma multidão de 5.000 homens. E olha que naquela época, pelo costume judeu, só se contavam os homens. Com certeza tinham ali mulheres e crianças também, tinham idosos. E olha que aquele pão era um pão especial. Porque se fosse só o pão pelo pão, Jesus simplesmente fazia a multiplicação e distribuía. Mas não, ele ergue o pão, ele dá graças. É a bênção, a mesma bênção que se faz na missa, a mesma bênção que ele fez na última ceia. Ele olha para o céu e dá graças, ele abençoa, ele consagra e aí ele distribui. Por isso que ele pede para que nada se perca, porque ali não é um simples pão, mas é o pão da vida, é o pão descido do céu, é o pão vivo, que é ele mesmo, Jesus Cristo. Ele diz, isto é o meu corpo, né? Por isso que ele não quer que nada se perca, ele quer que recolha as sobras, né? O que sobrou, que continua sendo o seu corpo, né? Continua sendo a Eucaristia, a ação de graças. É algo sagrado, consagrado. Então não pode se perder, não pode se jogar fora. Então, Jesus realiza essa graça para mostrar que ele sacia a nossa fome espiritual, a nossa fome de Cristo. Ele veio para ser o nosso alimento, para que percebamos que Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, o nosso tudo. Com Ele viveremos eternamente. Com Ele saciaremos a nossa fome e sede de amor, né? Ele não é apenas alguém que vai suprir a nossa necessidade humana, as nossas necessidades humanas. Infelizmente, até hoje, muitos pensam assim, como aquele povo pensou. Queriam proclamá-lo rei, justamente para que ele fosse aquele que, quando sentisse fome, ele distribuísse alimento. E não foi para isso que ele veio. Ele veio para ser o Senhor, para ser o nosso Deus, para ser o nosso tudo. Então, Jesus, ele sacia muito mais do que uma fome física. Ele sacia a nossa fome, a nossa sede de Deus, a nossa fome e nossa sede espiritual. É isso que ele veio fazer. Que nós possamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós pensamos de forma errada em relação ao Senhor Jesus Cristo. Por todas as vezes que nós apenas queremos, né, que Ele sacie os nossos desejos, os nossos pedidos, né, os nossos problemas. Que nós possamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós não o colocamos como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso tudo. Senhor Jesus, que Tu possa nos abençoar nesta oração que eu te peço agora neste momento. Derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre esses meus irmãos que estão agora recebendo a oração. Os abençoa, Senhor, para que eles possam ser fortalecidos pela Tua graça. Que Tu possa, Senhor, estar no lugar correto no coração de cada um de nós, sendo o nosso Deus, o nosso tudo. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa fazer um comentário, o que você achou deste texto, o que você achou deste milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, o que você achou e o que você acha da Eucaristia na sua vida. A paz esteja convosco.